Tudo bom, pessoal? Seja bem-vindo novamente aí. Vamos falando sobre dosimetria da pena. Nós passamos nos blocos anteriores aí sobre todas as fases da dosimetria da pena, o critério trifásico lá do professor Nelson Hungria, né? Primeira fase, pena base, segunda, agravantes e atenuantes, terceira, causa de aumento e diminuição. Falamos sobre aquilo que você precisa saber de mais importante em cada uma delas nos blocos de atenção lá que eu coloquei para vocês. E aí, conforme prometido, ficou um rabicho aí da dosimetria da pena, que é a fixação da pena de multa, tá? Porque, lembra? Então, em alguns crimes eu tenho só a pena de prisão e não preciso fixar a pena de multa. Em outros eu tenho a pena de prisão e multa. E aí eu preciso fixar também a minha pena de multa. E conforme comprometido, ficou esse bloquinho aí para falar com vocês. Marcelo, como é que eu fixo a minha pena de multa, tá? Bom, a pena de multa eu tenho que encontrar duas respostas. Eu tenho duas perguntas, portanto. Quantos dias multas eu vou fixar e qual é o valor de cada dia multa? Então, eu encontrando a quantidade de dia multa e eu fixando um valor para cada dia multa, é só multiplicar a quantidade de dias pelo valor de cada dia, eu tenho a minha pena de multa, né? Então, eu preciso buscar primeiro a quantidade de dia multa e depois o valor. Vamos primeiro na quantidade de dia multa. Como é que eu encontro a quantidade de dia multas? Bom, no Código Penal, tá sempre assim nos crimes. E multa. E multa. Nunca fala, igual na pena de prisão, tem o mínimo e o máximo. Na pena de multa, o crime espécie não fala, só fala multa. Onde é que eu encontro o mínimo e o máximo da quantidade de dias multas? Na parte geral. A parte geral me fala que é de 10 a 360 dias a pena de multa. 10 dias multas até 360 dias multas, tá? Em alguns crimes, por exemplo, na lei de drogas, se você pegar o crime de tráfico, tem lá específico 500 dias multas a 1.500, né? Mas para os crimes do Código Penal, grava lá 10 a 360. Então vamos lá. Aí o que que eu faço, Marcelo? Deixa eu jogar aqui. O que que eu faço? Eu tenho lá 10. Então imagina que é um crime do Código Penal. Eu tenho 10 dias multas até 360 dias multas. O que que eu faço? Você vai fazer isso aqui, a gente está fazendo tudo, tá? Para encontrar a quantidade de dias multas, tá? Quantidade de dias multas. Então, o que que você vai fazer? Você vai fazer as mesmas operações que você fez para a pena de prisão. Lembra que na pena de prisão você tinha um mínimo e um máximo, e aí você primeiro fixou a pena base, depois agravantes e atenuantes e causa de aumento e diminuição? Então, por exemplo, lá, imagina que você, lá na primeira fase da dosimetria da pena, você começou do mínimo e aplicou para cada circunstância judicial de 59, você aplicou um sexto. Você vai fazer a mesma coisa, você vai pegar 10 dias multas e vai aplicar mais um sexto para cada dia multa. O mesmo critério e as mesmas circunstâncias que você levou em consideração na hora de fixar a pena de prisão, você leva para pena de multa também. Na segunda fase, você analisou lá agravantes e atenuantes. Vamos imaginar que você agravou a pena em um sexto por conta da reincidência. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar a pena entre 10 e 360, a base que você chegou, e aplica aí a agravante de um sexto, mais um sexto sobre o quanto que deu. E se fosse para atenuar, mesma coisa, tá? Menos um sexto. Causas de aumento e diminuição, mesma porcentagem que você fez lá, você vai fazer aqui também. Então, erro mais comum aqui, você fazer a dosimetria da pena de um jeito e o da multa de outro. Não, os mesmos critérios que você usou na pena de multa, você vai usar também na pena de prisão. Quer dizer, o inverso, né? Os mesmos critérios que você usou na pena de prisão, você vai usar aqui para a pena de multa também, o mesmo percentual. Aí então você chega a uma quantidade de dias multa X lá, né? 10, 11, 12, 15, 20, 500 no caso de tráfico, dias multas. Aí você depois precisa, o segundo critério que a gente tem que fixar é o valor de cada dia multa. Então aí o valor de cada dia multa, Marcelo, como é que eu fixo esse valor de cada dia multa? Bom, aí você vai olhar para o cara que você está condenando e ver quais são as condições financeiras dele, tá? Então, o grande problema que vai cair na FGV é isso aí, olha, o cara era pobre e fixou um valor de dia multa muito alto, fora do padrão econômico dele. Tá errado, né? Você vai impugnar dizendo, olha, não, o critério do valor do dia multa é pela condição econômica do réu. E qual é essa condição econômica? Está no 49, parágrafo 2º do Código Penal. Olha, quando o réu não tem condições econômicas, você vai fixar no mínimo. O mínimo é 1/30 de salário mínimo para cada dia multa. A lógica é que todo mundo ganharia um salário mínimo, portanto,
eu tenho que fixar o dia multa, o dia é 30 dias, é um mês. Então eu fixo em 1/30 do salário mínimo para cada dia multa para o cara mais pobre, tá? E se ele tiver condições um pouco melhor do que isso, Marcelo, ele ganha mais de um salário mínimo. Tem que seguir sempre essa lógica do 1/30 do salário do cara, né? Você pode fixar até 5 vezes o salário mínimo para cada dia multa, então depende do salário dele, pode ser 5 vezes o salário mínimo, ou ainda, se ele tem mais dinheiro ainda, provavelmente ele não é estudante de direito, né? Ele não é acadêmico, ele já é um advogado renomado que você também vai ser no futuro, mas se ele tem mais condições financeiras ainda, você pode fixar até o triplo do salário desse valor. Então, 15 vezes o salário mínimo, né? 5 vezes que é o máximo, mais 3 vezes, pode ser até 15 vezes o salário mínimo para cada dia multa. E aí você encontrou o valor de cada dia multa, o que você faz? Você multiplica a quantidade de dias multas pelo valor de cada dia multa, você encontrou o valor da multa. Os erros mais comuns aqui são essas faltas de critério. Fixou a quantidade de dia multa em critério diferente do que usou para prisão, tá? Então, por exemplo, a pena de prisão foi fixada no mínimo, não tinha nada para analisar, foi fixada no mínimo. E a multa foi fixada em quantidade de dias multa superior ao mínimo. Tá errado, tem que ser o mesmo critério. E o outro erro, o valor de cada dia multa foi fixado em quantidade totalmente desproporcional às condições econômicas do réu. Tá errado também, tá? Então, aqui, ó, deixa novamente eu usar do nosso recurso didático, né? Usar e abusar do nosso recurso didático aí para vocês. Só para a gente revisar isso aí, ó. Então, como é que eu fixo a pena de multa, Marcelo? Eu tenho que encontrar a quantidade de dias multas, mesmo critério que eu usei na prisão, erro mais comum, desproporção entre a prisão e a multa. Por exemplo, a pena de prisão foi fixada no mínimo legal e a de multa está fixada acima do mínimo. Não pode, tem que ser o mesmo critério aí. Lembrando que multa, né, no Código Penal, aqui a quantidade de dias multa, 10 até 360 dias multas. Tá? Esse é o mínimo e esse é o máximo. Tá? E o valor do dia multa? Aí eu tenho que fixar de acordo com a condição econômica do réu, 49, parágrafo 2º do Código Penal. O erro mais comum, o juiz não fixou de acordo com a condição econômica. O réu era pobre e fixou acima de 1/30 do salário mínimo, por exemplo. Tá? Então você vai falar, olha, não pode, né? Usar esses critérios aqui. O último item que eu não falei ainda, mas aí agora já é para a gente ir encerrando esse bloco. Eu prometi para vocês que esse bloco seria rápido, né? Porque para não cansar muito vocês. O último ponto que eu tenho que tratar com vocês é o artigo 72 do Código Penal, que todo mundo esquece, tá? Que fala sobre a relação da multa e o concurso de crimes. Então veja só, a gente sabe que nós temos 3 tipos de concurso de crimes, né? Concurso material, concurso formal e crime continuado. É o 69, 70, 71 do Código Penal, tá? No concurso material, a gente sabe o que acontece. A gente soma as penas, né? No concurso material, soma a pena de um crime com a do outro. Logicamente, nós vamos somar também a pena de multa. Até aí, beleza. A grande pegadinha tá aqui. E o crime, o concurso formal, Marcelo? No concurso formal, a gente falou lá que a gente pega a pena de um dos crimes e aplica o aumento referente à quantidade de crime, 1/6, né, na pena de prisão. E na multa? Na multa, a gente soma as penas de multa, tá? A gente não aplica a fração. Então, eu tinha 10 dias multa em um crime, 10 dias no outro. Não vou aplicar a fração de 1/6, igual a gente faz na pena de prisão. Na pena de prisão, a gente aplica a fração. Na multa, a gente soma 10 dias multas com 10 dias multas, 20 dias multas, tá? Então, isso está onde? Está no artigo 72 do Código Penal. E no crime continuado? Bom, no crime continuado a gente tem divergência. Por quê? Porque o STJ, porque parte da doutrina entende que no crime continuado eu tenho que somar também as penas de multa, igual a gente faz no 72. Mas o STJ tem entendido que não, que o crime continuado não é um concurso de crimes, é uma ficção jurídica. Então a gente não aplica o 72 no crime continuado e, portanto, na pena de multa no crime continuado, eu vou aplicar a fração, não vou somar. Então, qual vai ser o erro aí, Marcelo, que a FGV vai cobrar de mim? Vai falar que o juiz, no crime continuado, somou as penas de multa, não aplicando o 72 do Código Penal. Você vai falar, não, o 72 é para concurso de crimes. Crime continuado, segundo o entendimento do STJ, é uma ficção jurídica. Portanto, é considerado um crime só, não é concurso de crimes. Então, não entra no 72, você segue a regra geral do 71, aplica o aumento, assim como você fez na pena de prisão, ok? Vai cair isso aí, você vai acertar, você vai
passar na OAB e vai ficar felizão com essa informação aí, tá bom? Pessoal, é isso. Em grosso modo, a gente falou aí sobre dosimetria da pena. Eu prometi para vocês que seriam blocos curtos, mas objetivos e densos. Eu acho que a profundidade que a gente chegou aqui é mais do que o suficiente para você fazer uma prova da OAB tranquilamente, tanto primeira fase como segunda fase. Espero que tenha ajudado. Qualquer coisa, entre em contato. Alguma dúvida, estamos aí para ajudar cada um de vocês, tá bom? E não se esqueça, não se esqueçam. O primeiro a confiar no potencial de vocês, o primeiro a confiar que você vai conseguir realizar o teu sonho, tem que ser você. Você tem que conseguir se olhar no espelho e se enxergar pronto para e em condições de concretizar o teu sonho. Então, se o seu sonho é passar na OAB, enquanto você não conseguir olhar no espelho e se enxergar advogado, você precisa trabalhar isso, porque só assim você vai conseguir enfrentar todas as dificuldades, todas as intempéries que impreterivelmente vão surgir no seu dia a dia quando você se dispõe a conquistar um sonho aí que é ser aprovado na OAB. Você vai precisar disso. Aí eu tenho certeza que você vai conseguir. Trabalha isso na tua cabeça, faz essa reprogramação, porque você tendo essa confiança, meu amigo, você desbrava tudo. Aí você consegue qualquer coisa na tua vida. Tá bom, gente? Até mais. Fiquem com Deus aí.